Olá, meu nome é Bruna Fogaça e eu queria contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. E ele começa há exatamente 10 anos atrás. Infelizmente ou felizmente, eu tive um problema sério de coluna, onde eu não conseguia mais andar, porque eu tinha tanta dor que eu não conseguia ficar de pé, eu não conseguia ficar sentada e não conseguia andar. Minha perna direita, na verdade, ela perdia o sentido, ela ficava fraca e eu acabava ficando toda torta em decorrência dessa dor. E aconteceu que minha irmã ainda fazia faculdade de fisioterapia e o coordenador da faculdade, um dos professores, então se ofereceu para cuidar de mim, para me tratar, porque estava sabendo daquela dor que era incessante. E ao longo do tempo ele foi me tratando, foi tentando várias técnicas, até que chegou um tempo, 6 meses depois do nosso tratamento ter iniciado, ele me disse que não poderia mais me ajudar, porque infelizmente eu não tinha mais jeito. Foi essa frase que ele usou. Pois eu entrava na sessão de fisioterapia com uma dor e saía de lá com uma dor duplicada. E naquele dia foi um dia muito triste na minha vida, que me marcou muito. Eu voltei para casa e me tranquei no quarto e fui chorar. Fui me derramar aos pés do Senhor e disse a ele que eu não aceitava aquela fala, né, que eu não teria mais jeito. E que então eu daria duas possibilidades para Deus. Falei isso com muita ousadia, que ou ele me curava naquele dia, ou ele me matava, mas que daquele jeito eu não aceitava mais viver, pois eu não aceitaria ficar numa cadeira de rodas ou numa cama para sempre. E foi engraçado porque logo após eu fazer essa oração, meu pai bateu na porta do quarto e me disse que ele havia ouvido falar, que um pastor tinha dom de cura e que ele era pastor da Igreja Comunidade Evangélica Platinense, em Santo Antônio da Platina. E então ele falou a seguinte frase: vamos fazer a nossa última tentativa. Isso porque nós já havíamos ido em vários médicos, tomados inúmeros medicamentos, e então nós fomos para aquele culto, naquela igreja, e eu me recordo como se fosse hoje que quando nós entramos no prédio, não havia quase ninguém, porque nós fomos um pouquinho antes do horário do culto. Eu me sentei logo nas primeiras fileiras e disse para o meu pai que eu não queria que ninguém soubesse de como eu estava. E que se Deus fosse fazer algo comigo naquela noite, seria através realmente de uma revelação que viesse dele. Então o pastor fez o culto, eu permaneci sentado em todos os momentos e no final ele disse que o Senhor havia o falado, que havia alguém naquele prédio que tinha entrado para receber uma cura. E ele questionou quem seria essa pessoa. Logo de imediato, eu falei ao Senhor, pensei ao Senhor, na verdade, será que sou eu? E lá da frente ele replicou: é você que pensou, pode vir aqui. Então eu falei para o meu pai que seria eu aquela pessoa, me dirigi até o altar e o pastor, após perguntar meu nome, me disse que naquela noite o Senhor queria fazer uma aliança comigo e que ele estava me fazendo uma proposta, na verdade, se eu aceitaria viver uma vida aliançada a ele, uma vida com os seus propósitos. E de imediato eu disse que sim, que eu aceitava esse propósito, que eu aceitava viver segundo os seus preceitos. E então, ele me disse que para provar que era Deus que me chamava, eu seria curada imediatamente. E assim aconteceu. Imediatamente, as minhas dores cessaram, o meu corpo voltou ao normal, eu estava toda torta, eu voltei na minha posição correta e a partir daquele momento, eu nunca mais tive dor. E eu sempre falo que não foi apenas uma cura física, mas também foi um encontro que eu tive com o Senhor. Desde aquele momento, eu percebo que o Senhor, ele foi alinhando a minha vida para os seus propósitos. Passou-se um tempo, eu comecei a participar dos conselhos municipais, presidi o Rotaract Club, que me abriu muitas portas, e eu comecei a trabalhar nessa área social, assim, cada vez mais envolvida. Comecei a fazer parte da UAB, da diretoria, fui delegada da Caixa, até que chegou um dia que eu estava no meu escritório e o então prefeito do município de Ribeirão do Pinhal, o Wagner Martins, me fez uma ligação e me disse que ele precisava de uma mulher de Deus para assessorá-lo juridicamente.
E aquela frase dele marcou muito a minha vida. Eu pensei, se esse homem que eu não conheço está me ligando por saber que eu sou uma mulher de Deus, é porque ele também deve ser. Então eu vou aceitar esse desafio. Aceitei o desafio de assessorá-lo, acompanhei a sua gestão de 2017 a 2020 e durante todo aquele momento, hoje eu percebo que o Senhor estava me preparando. Eu me especializei em direito político, direito eleitoral, direito administrativo e tinha a convicção que ele seria reeleito para as próximas eleições. No entanto, os planos de Deus não eram esses para as nossas vidas e ele não foi reeleito. O que de imediato, confesso, que me gerou uma frustração, né? E eu falei ao Senhor, falei, Deus, eu me preparei tanto durante esse tempo para nada. Mas sempre vinha à minha cabeça o versículo que diz que bem eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. E aquilo me fazia permanecer. Até que o ano passado eu tive uma nova conversa com Deus, pois depois da última eleição eu voltei a atuar somente no meu escritório. E falei para ele que eu não aceitava mais ficar só ali, né, naquela mesma vida, que eu queria algo novo. Então eu decidi fazer mais uma especialização agora em direito em compliance e direito digital. E houve uma oportunidade, recebemos uma oportunidade para trabalharmos em São Paulo, em uma empresa, recebemos esse convite de uma amiga e até chegamos a nos mudar parcialmente para São Paulo, a atuar nessa área, quando após um convite para eu ministrar numa conferência de mulheres na cidade de Jacarezinho, o meu pai me disse que o senador Álvaro Dias ele queria meu telefone. Uma pessoa do partido havia solicitado o meu número e ele estava requerendo a minha autorização. E então, após passar o meu telefone para ele, ele entrou em contato comigo e me surpreendeu com um convite para me pré-candidatar a deputada federal. Confesso a vocês que foi uma surpresa, né, que eu fiquei impactada com esse convite e que a minha resposta foi: eu preciso orar e conversar com a minha família. Eu não poderia me dar uma resposta tão imediata. E alguns dias depois, ainda em oração, o senador me ligou novamente, fazendo o convite mais uma vez, e eu resolvi então marcar uma reunião presencial, pois Deus ainda não havia me confirmado esse chamado. E eu precisava de um tempinho a mais. Então que nós ligamos para o nosso pastor, fizemos uma chamada de vídeo com ele e pedimos para que ele nos abençoasse, orasse conosco, e assim nós começamos a nossa jornada. Um certo dia, após isso, eu pedi um sinal para Deus e ele me fez lembrar de uma oração que eu recebi em novembro do ano passado. E nessa oração, que eu fiz questão de gravar, porque ela foi feita através de um profeta, e há 2 anos atrás esse mesmo profeta havia profetizado o meu casamento, ele, em nova oração, me disse que Deus estava construindo algo novo em minha vida. E junto com isso que Deus estava construindo, vinha muita, mas muita responsabilidade. Mas que não era para nós nos preocuparmos, não era para eu me preocupar. Porque quem chamava era Ele, quem capacitava era Ele e quem colocava era Ele. E que Ele me via entrando em palácios. E essa profecia foi muito forte na minha vida. Mas tanto eu como meu esposo, nós havíamos vinculado ao pastoreio. Porque nós amamos Jesus, amamos pregar o Evangelho. E quando o Senhor me recordou dessa oração, eu e meu marido conversamos se esse não seria um sinal para aceitar o convite. Eu disse a ele que ainda não era suficiente, né? Pois era uma decisão que mudaria todo o nosso destino. E então, nós, como pedido de mais um sinal a Deus, nós pedimos para que ele falasse conosco, dentro do gabinete do senador, no dia em que nós nos encontrássemos pessoalmente. E assim aconteceu. Era uma sexta-feira, no período da tarde, quando nós chegamos para falar com ele, para conversarmos, e uma das secretárias do Partido Podemos, chamada Dilana, hoje uma grande amiga, ela olhou para mim e pediu para que eu contasse a minha história a ela. E quando nós nos sentamos em um sofá e eu comecei a contar o meu testemunho de vida, da cura que o Senhor tinha feito na minha vida, 2 outras mulheres entraram, sentaram no mesmo sofá e também ouviram parte desse testemunho. No momento que uma delas me chamou
e perguntou se eu também era apaixonada por Jesus, como elas eram. E eu disse que sim, que também era apaixonada por Jesus, e ela me contou um pouco do seu testemunho. E me disse que ela também tinha tido um problema de coluna, também havia sido curada, e que havia passado por várias outras coisas. O Senhor tinha a usado para representar o Brasil em algumas situações, e que ela teve a oportunidade de pregar o Evangelho, e que após sofrer muito com o Covid, Deus a disse que ela seria uma profeta de nações, e que não só ela, mas um grupo de mulheres a acompanharia. E que naquele momento que ela estava me ouvindo, o Senhor confirmava que eu era uma dessas mulheres que seria levantada como profeta de nações. E naquele momento, muito emocionada, eu tive a convicção que o Senhor me chamava para esse propósito. E aí então o senador Álvaro Dias me chamou para sua sala, nós conversamos, ele colocou suas expectativas, eu coloquei os meus princípios, e foi aí que eu aceitei o desafio e o chamado de me tornar pré-candidata a deputada federal. Desde então, o Senhor tem me sustentado e tem confirmado esse chamado, e é por isso que hoje eu estou aqui.